maldição do corpo seco. Era uma noite escura e fria em Vila das Palmeiras. Um pequeno vilarejo escondido entre montanhas e florestas densas. A vila era conhecida por suas histórias antigas, passadas de geração em geração, mas nenhuma era tão temida quanto a do corpo seco. Diziam que o corpo seco era a alma de um homem tão cruel e ingrato que nem a terra nem o céu o queriam. Seu corpo, seco como madeira morta, vagava pelos campos, amaldiçoando quem cruzasse seu caminho. Mas para os moradores da vila, essa história não passava de um conto para assustar crianças até, aquela noite, o desaparecimento. Tudo começou com o desaparecimento de Jorge, um jovem trabalhador que vivia na periferia da vila. Ele havia saído para buscar lenha ao cair da noite e nunca mais voltou. No dia seguinte, seus amigos, Pedro, Luana e Marcos, decidiram organizar uma busca. Enquanto caminhavam pela floresta, encontraram sinais estranhos, árvores marcadas com unhas, galhos quebrados e um cheiro de podridão que fazia todos prenderem a respiração. Pedro, o mais cético do grupo, zombou. Deve ser só um animal. Vamos logo encontrar o Jorge. Mas Luana não estava tão certa. Ela havia ouvido sua avó contar que, antes de o corpo seco atacar, deixava sinais na floresta. O cheiro, os galhos marcados e o silêncio absoluto dos animais. Isso não é normal, disse ela, olhando ao redor com os olhos arregalados. Marcos, que carregava uma lanterna, tentou tranquilizá-la. Lendas são apenas isso. Luana, lendas. Vamos continuar. O grupo caminhou por horas até encontrar algo que gelou o sangue de todos. Uma árvore com marcas profundas de garras humanas. Ao pé da árvore havia um amontoado de folhas secas com o que parecia ser sangue seco. Pedro hesitou, mas fingiu coragem. Deve ser de um animal ferido ou nada demais. Luana, porém, pegou um dos galhos e o analisou de perto. Isso é sangue humano, afirmou com a voz trêmula. Marcos, tentando manter a calma, decidiu que deveriam voltar. Mas enquanto se viravam, ouviram um som gutural, como se algo estivesse respirando com dificuldade. A lanterna de Marcos começou a piscar, e a escuridão tomou conta. O encontro, de repente, o cheiro de podridão ficou insuportável. Luana começou a rezar baixinho enquanto Pedro tentava consertar a lanterna. Quando a luz voltou, touros congelaram. A poucos metros deles, entre as árvores, estava algo que não parecia humano. A criatura era alta e magra, com pele ressecada e olhos profundos que brilhavam no escuro. Suas mãos tinham garras longas, e sua boca parecia permanentemente aberta em um grito silencioso. Era o corpo seco. O grupo correu em pânico, mas a criatura parecia seguir cada movimento. Pedro, na frente, tropeçou e caiu. Ele gritou por ajuda, mas quando os outros olharam para trás, Pedro já estava sendo arrastado pela floresta. Seus gritos ecoaram até que tudo ficou em silêncio. Luana e Marcos conseguiram chegar de volta à vila e alertaram os moradores. Todos se reuniram na igreja local buscando proteção. Enquanto o padre rezava, um homem idoso interrompeu. Vocês o viram, não é o corpo seco. Ele sempre volta quando a vila está em pecado. Luana perguntou o que ele queria dizer com isso, e o homem contou um segredo sombrio. Décadas atrás, o vilarejo havia expulsado um homem injustamente acusado de roubo. Ele morreu de fome e sede na floresta, amaldiçoando todos que haviam conspirado contra ele. O corpo seco é o espírito dele, e ele só vai parar quando sua alma for redimida. Determinados a acabar com a maldição, Luana e Marcos decidiram enfrentar a criatura. Voltaram à floresta com um amuleto abençoado pelo padre e um diário que haviam encontrado na casa do idoso, onde o homem injustiçado contava sua história. Eles chegaram à mesma árvore onde haviam encontrado Pedro. Ao entoarem uma oração e oferecerem o diário como prova de redenção, a criatura apareceu novamente. Desta vez, porém, ela não atacou. Seus olhos vazios focaram no diário, e ela soltou um grito que fez o vento soprar como uma tempestade. Lentamente, sua figura começou a desintegrar-se, transformando-se em pó. Quando tudo parecia ter acabado, Marcos encontrou algo enterrado ao pé da árvore. Um baú com cartas antigas, revelando que o verdadeiro ladrão nunca fora o homem acusado. Ele era inocente desde o início, mas o segredo havia sido enterrado com ele. A vila, agora em paz, decidiu contar a história para que ninguém mais sofresse a mesma injustiça. Mas até hoje, dizem que nas noites mais escuras,
Quem caminha pela floresta ainda sente o cheiro de podridão e ouve o som de unhas arranhando as árvores. O corpo seco pode ter encontrado sua redenção, mas o mistério nunca deixou a vila